Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa maratona para tornar você chefe da sua cozinha. Aqui todos os dias um desafio 1441 às 14 horas e 41 minutos, todos os dias trazendo muita informação, receita para você aí variar o seu cardápio, convidados para trazer muita informação para você aí melhorar a sua cozinha, o seu modo de vida, o seu jeito de ser. Estamos aqui todos os dias às 14 horas e 41 minutos e o tema de hoje é sustentabilidade. Hoje nós vamos trazer uma pessoa que é especialista em sustentabilidade, é uma engenheira, então ela vai passar para a gente muita informação, muita coisa importante. No mundo moderno que estamos vivendo, vamos prestar um pouquinho de atenção nisso, né? Que eu acho que é para fazer um mundo melhor para todos nós, não é só para uma parte específica. Sustentabilidade, a gente coloca ela em todos os termos da nossa vida, em todas as coisas que a gente vai fazer, para poder ficar um mundo mais acessível para se viver, né? Porque do jeito que tá, as coisas estão complicadas. Eu acho que quanto mais a gente puder trazer informação sobre isso, mais a gente vai poder ajudar a todo mundo a viver melhor, né, futuramente. Isso a gente já vem falando de um bom tempo atrás, mas a gente também tem que pensar nos que vão vir, né, mais para frente, depois de nós, como é que vai estar esse mundo. E sustentabilidade na cozinha, eu acho que ajuda muita gente a controlar, a organizar tudo que a gente faz por aqui, em economia de energia, economia de alimento, sobre as embalagens. Então a Josilene vai falar com a gente, que vou ver se chamar ela aqui, vamos ver se ela já está aqui com a gente. Se a Josilene já chegou, conecta esse assunto com a gente. Ela é especialista em engenheira civil e consultora de construções sustentáveis. Olá! Olá, tudo bom? Como está, Josilene? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer enorme ter você aqui com a gente para falar de uma coisa tão importante e tão atual, que eu acho que todo mundo precisa realmente prestar um pouco de atenção nisso, nos nossos atos do dia a dia, né? Então, eu acho que é muito pertinente trazer você aqui, é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E conta um pouquinho de você, fala aí para o pessoal quem é você, com o que você trabalha. Fique à vontade. Pois é. Então, meu nome é Josilene Gomes, né? Como você já falou, eu sou engenheira civil, me formei em 2001 e de lá para cá sempre tive experiência com obras, né? Então, assim, e a gente vai aprendendo cada dia algo novo, e aí eu fui me aprofundando um pouquinho, gostando da área de gestão, de qualidade. E aí foi chegando esse momento de eu me aproximar da construção sustentável, porque eu sempre, dentro das nossas obras, como é que está com o meio ambiente? E as obras que eu trabalhei sempre teve essa preocupação. Então, eu tive essa oportunidade e aí fui me especializando nesse assunto. E aí fiz uma especialização de construção sustentável. De lá para cá, já tem alguns anos que eu venho trabalhando nisso, nas obras, e depois que o mercado mudou um pouquinho, eu tive que morar em outras cidades, em outros estados, eu tive que sair do mercado, vamos assim, presencial, e eu tenho dado consultoria através da internet, e quando eu tenho a oportunidade de estar na mesma cidade, dou essa consultoria de construção sustentável pessoalmente. Então é isso que eu faço hoje. Que legal, que coisa, assim, gente, olha, assim, uma coisa vai levando a outra, né? Porque você quer, né, construir, mas também não quer destruir de uma outra maneira, né? Eu acho que isso encaixa um pouco aí uma coisa na outra, né? Porque se a gente parar um pouquinho para pensar, se a gente não prestar muita atenção nisso, né, na sustentabilidade,
a gente acaba destruindo, na verdade, né, Josilene? Você pode falar um pouquinho para mim? Eu queria que você, assim, para introduzir, falasse realmente o que é sustentabilidade, que é para todo mundo aí do outro lado saber direitinho, porque às vezes você sabe como é que é, não é todo mundo que tem essa informação, ou já ouviu falar, mas não tem, para aprofundar melhor, o que significa sustentabilidade? De uma forma assim mais simples de falar, a sustentabilidade ela vem do desenvolvimento sustentável, que na verdade é a gente preservar os recursos naturais para gerações futuras. A gente também precisa, hoje, agora, temos nossas necessidades, mas tudo que a gente fizer, a gente tem que pensar nas gerações futuras. Então, em resumo, a sustentabilidade ela envolve a parte ambiental, a parte social e econômica, porque sem essas três áreas, não funciona a sustentabilidade. Você não consegue ter um desenvolvimento de um país, você não consegue ter um desenvolvimento de uma sociedade. Então, assim, você precisa pensar no meio ambiente, porque a gente sabe que é uma degradação grande, a gente tem problemas com isso, né? Com o clima e tudo mais. A gente tem que pensar no social, porque não adianta as empresas pensarem no econômico e crescerem, e a população, como que fica isso? Se a população não tem renda, não tem uma qualidade de vida, ela não consegue consumir todo aquele produto que as indústrias estão ali querendo ganhar, né? A parte financeira disso. Então, é um tripé, faz parte, e a sustentabilidade vem com isso, né? E a gente traz esses conceitos tanto para as obras, para as empresas em geral, para a nossa vida, para nossa casa. Esse assunto que foi muito interessante você trazer aqui, que é a sustentabilidade na cozinha. Tem muito para a gente falar. Sim, porque quando a gente para um pouquinho, né, para pensar nisso tudo, e a gente que a gente já tem feito um caminho aqui de alguns dias fazendo umas lives e falando de planejamento, organização e tudo mais, aí nós pensamos, por que não falar de sustentabilidade, que tem tanta informação, tem tanta coisa para trazer para a gente, que está dentro da cozinha, para ajudar as pessoas realmente, não só na economia de dinheiro mesmo, mas para não prejudicar realmente o meio ambiente, né? Exatamente. Então, quando a gente pensa, se a gente, é princípio, né, assim, dos três, que é o meio ambiente, a economia e a sociedade, a gente consegue trazer isso para a nossa vida. De que forma? Já vamos bater um papo já em nosso dia a dia da cozinha. A gente tem a cozinha na nossa casa já pronta. Não é o que a gente está falando aqui de projeto sustentável, de uma cozinha que você vai gastar. É a gente trazer esses conceitos. Só um minutinho, Josilene. Eu quero muito escutar você. E para mim tá travando um pouquinho. Eu não sei se é só para mim, se tá todo mundo te ouvindo. Eu quero, assim, eu acho muito importante o que você vai falar. E eu quero só saber de todo mundo, porque se tiver falhando, eu vou fechar e te chamar de novo. Pessoal, fala para mim aí se tá tudo bem, Sim, tá. se só para mim que tá travando, que eu não tô conseguindo ouvir a Josilene. Fala para mim se tá tudo bem, se não. Enquanto isso, travando Josilene. Peraí só um pouquinho, então. Enquanto a gente resolve esse problema de conexão, eu quero falar para vocês que aqui embaixo tem uma setinha, um aviãozinho. Gente, esse assunto é muito importante. Para que todo mundo saiba desse assunto, manda para alguém que você gosta muito para vir assistir a gente. Josilene, eu vou fechar você. Tá. E aí eu vou te chamar de novo, só para a gente ficar numa conexão legal aí, tá bom? Tá ótimo, tá joia. Que aí na hora que a Josilene voltar, para não ficar travando dessa maneira, que é um assunto muito importante, que eu acho que todo mundo precisa saber. Aproveita. Agora dá para me mostrar. Essa setinha aqui, ó, manda para alguém para vir assistir a gente, que eu tenho certeza que quem assistir vai amar de tudo que a Josilene vai dar umas dicas muito legais do que a gente vai fazer aqui na cozinha para fazer assim, ó, ter uma economia maravilhosa, tanto de custos quanto de reaproveitamento de alimentos, e o que você pode fazer com sobras dos alimentos da sua casa. Ela vai mostrar umas coisas muito legais aí lá da própria casa dela.
Então, chama todo mundo. Manda a setinha. Vamos ver agora se a gente consegue. Peraí, deixa eu achar a Josilene. Tá aqui. Agora vai. Todos os dias essa história, né, gente? De internet. Mas bora lá, vamos lá. Agora vai. Agora, vamos ver. Vamos torcer que Agora essa vai. internet ajude a gente aqui. Sim, tá complicado. Em qualquer horário, a gente mudou o nosso horário, que era à noite, que era muito lotado, para ver se a gente organizava essa conexão. Viemos para tarde, mas em tempos de quarentena, de isolamento, o pessoal tá todo aqui na internet, então, né? E não é à toa que a gente trouxe a Josilene para você que está aí do outro lado, de quarentena, no isolamento. Como eu digo sempre aqui para vocês, quero que vocês saiam dessa quarentena e desse isolamento muito melhor do que vocês entraram, aproveitando as oportunidades de estar aqui com todos os especialistas que têm coisas importantes para falar aí para você do outro lado. Então, bora começar de uma maneira aqui. Deixa eu só falar uma coisa que aí eu já deixo para a Josilene para ela tocar o barco. Como trazer a sustentabilidade para a nossa cozinha? Como aqui eu estou todo dia na cozinha mostrando muitas coisas legais para o pessoal ali do outro lado, cozinhando. Então, vamos falar de sustentabilidade aqui na cozinha. E não é só na cozinha, porque é uma consequência lá do mundo lá fora até chegar aqui dentro, não é isso? Isso. Josilene vai contar pra gente. Tá, pois é. Então, eu vou dar só uma recapitulada falando da importância da sustentabilidade para a nossa vida, né? Que eu comecei falando e dei uma travadinha. Eu falei que a sustentabilidade, ela leva 3 princípios, né? Que é a questão ambiental, social e econômica. Porque não adianta ter um desenvolvimento econômico se as pessoas ali, que é o social, elas não vão poder consumir, elas não têm uma qualidade de vida. E também em relação ao meio ambiente, porque você não adianta a empresa lucrar, dar emprego àquelas pessoas que estão ao redor e, na verdade, está degradando o meio ambiente. A gente já viu muitos problemas aí, desastres, né, no Brasil e no mundo, né? Muito. Então, assim, esse conceito a gente traz para a nossa vida, porque o que a gente precisa pensar é que a gente tem que deixar algo para as novas gerações, né? As futuras gerações. A gente tem que pensar nos nossos filhos, nos netos. Então, assim, a gente tem que cuidar da nossa casa. E a terra é a nossa casa, né? Então, assim, tem muita gente que é da área só ambiental, mas se a gente pensar, a gente precisa também da economia para crescer, né? E é o que a gente está falando aqui, né? De crescer com a cozinha, né? Com a Samira. E a gente está trazendo essa coisa aqui. Então, como eu ia falando, esses princípios, se a gente pensar em energia, em água, em resíduo, a gente já consegue fazer muita coisa de sustentabilidade na nossa casa. E aqui o assunto é na cozinha. Então, assim, eu posso já seguir mais ou menos um passo, Samira? Assim, do que eu estou pensando. Vamos lá. Então, Isso. Eu vou pontuando aqui, aí você vai dando uma caminhada. Vamos falar do planejamento das compras. Vamos falar um pouquinho do planejamento das compras. Isso, exatamente. Fala. Nesse decorrer da semana, da outra semana, a gente falou sobre isso, sobre organização, planejamento, de tudo que a gente vai fazer para ir às compras. E olha só, né? Aqui, quando a gente foi pautar sobre a sustentabilidade, a gente está falando quase a mesma coisa, só que aí a Josilene vai contar. Na visão de sustentabilidade, eu falei para vocês de planejamento, de cardápio, como você se organizar para cozinhar. Agora, pegando tudo isso, voltado para a sustentabilidade, a Josilene vai falar um pouquinho para a gente disso, né? De planejamento que começa no cardápio e vai para as compras, não é isso, Josilene? Isso. Exatamente. A gente pensa no cardápio e pensa também no que a gente tem dentro de casa, que faz parte desse planejamento todo que você veio falando durante a semana. A gente não pode ir às compras sem uma lista. A gente não pode ir às compras sem olhar nosso estoque, porque isso tudo tem a ver com a economia, com o desperdício, né? Então, assim, se você vai às compras sem lista, dá conta de um planejamento. Como é que a gente garante que a gente não vai... Deixa eu só ver aqui a bateria do meu celular. Como é que a gente garante que você não vai gastar muito nas compras, né? Não vai comprar e quando você chegar em casa, nossa, eu já tenho isso.
Então, essa parte Exatamente. leva à questão, o item que a gente está falando de economia, né? Uma outra coisa que a gente tem que Exatamente. pensar quando a gente vai fazer as compras, se a gente pensa, tem essa ideia da sustentabilidade assim, no nosso dia a dia, é com relação aos resíduos que a gente vai estar trazendo para dentro de casa só em ir às compras. Por exemplo, se você tem condições de ir num lugar que ele vende a granel, você pode levar algumas vasilhas suas, alguns recipientes, e você já compra na sua própria vasilha. Ou, se você pode comprar uma quantidade maior, que não aquela que é fornecida no supermercado, com vários saquinhos, várias embalagens, que você vai ter que descartar, isso também é um pensamento sustentável, entendeu? Porque você vai pensando não só na economia, mas você pensa no final disso, o que é que eu vou estar descartando de todo esse material que eu vou estar trazendo, entendeu? E a gente pensar também Verdade. assim, quando a gente chega em... pode falar. Não, não, pode continuar. Depois eu concluo. Na hora que você concluir, eu falo. Eu vou Desculpa. só concluir em relação à chegada do mercado. Então, assim, a gente vai Isso. com a lista, compra e chega com esse material. Se a gente está pensando no descarte, a gente também está pensando naquela higienização que a gente vai fazer. E agora a gente está falando da época de quarentena, de vírus. A gente tem que pensar também na questão social. Eu já envolvi economia, já envolvi o resíduo, e agora a gente pensando na parte Exato. social. Como é que a gente vai descartar essas embalagens que estão chegando? Higienizar, e tudo isso dá mais trabalho, você gasta mais álcool, gasta higienização para fazer, não é? Exatamente. Que eu ia dizer que isso tudo que a Josilene está falando, eu acho que é uma coisa de hábito, né? Da gente começar a prestar atenção e se perguntar antes de ir comprar as coisas, né, Josilene? Tipo, que nem agora, o pessoal aí até diminuiu um pouco desse negócio das sacolas plásticas, para você levar a sua própria sacola para comprar as coisas para trazer para casa, ou então pegar caixa, que é mais biodegradável, mais fácil do que o saco plástico, né? Então, eu acho que isso é uma coisa de prática, de cotidiano, de você ir fazendo, e a sua mentalidade vai mudar na hora de fazer tudo isso, né? Você vai começar a pensar antes, né? Isso. Quando a gente vai às compras, é a mesma coisa que a gente traz, como eu tenho a experiência de obras, é a mesma coisa que a gente faz com obra. A gente não sai comprando as coisas de qualquer jeito, tem todo um planejamento. Então, se você tem esses conceitos já no seu dia a dia, facilita até por conta do que a gente está falando de economia e o resíduo que você vai gerar no final, né? Entendi. Nesse caso aqui dos resíduos que a Gislene está falando, é das embalagens, né? No caso aqui da Isso. nossa compra de vir trazer para casa o resíduo que vai ficar de tudo que a gente tirar de dentro das embalagens, e aí que vai dar, como diz, o probleminha, né? No caso, que quando a gente retira das embalagens, aí a gente já vai passar por uma outra coisa que a Gislene vai começar a falar para a gente. Não, depois, antes das embalagens, de higienizar os alimentos. Tudo bem, a gente tirou tudo, né, das embalagens, e a gente tem que higienizar no caso dos alimentos que vão ser guardados em geladeira, ou fruta, ou coisas desse tipo, né? Isso. Então, a gente já fez o descarte, higienizou a embalagem e descartou lá no momento que você vai levar para aquele local que recebe os materiais para reciclar. Então, ou se você tem no seu condomínio, na sua região, você tem aqueles depósitos que você pode estar levando, contribuindo, né, para o meio ambiente. Então, então você vai higienizar todo aquele produto que você comprou, que você vai consumir. Essa água que a gente já tem costume de fazer durante muitos anos, não é somente nesse momento, né, da virose, do vírus, mas essa água ela pode ser reaproveitada. Então, a gente tem que tomar o cuidado. Eu deixei ali uma vasilhinha, só para a gente dar uma olhadinha. Sim, Se quiser, claro, eu posso ótimo. dar... Vamos sim, mostra pra gente. A gente vai amar, se você como mostrar, você vai ser da área muito de legal. cozinha. Uma coisa é falar, outra coisa é mostrar. E olha aí, ó, a Josilene vai mostrar pra gente como é que é. Muito legal isso. Então,
Aí eu deixei aqui, fui lá atender você e deixei aqui, ó, aqui na pia, tá? Dei um exemplo aqui Sim, da maçã. Então a gente jogou a embalagem fora, colocou a maçã aqui na água, a água com a água sanitária que é indicada, né, por conta agora do sim, coronavírus. E aí, essa sim, água, a gente precisa, assim, deixa os minutinhos que é recomendado pela vigilância, e depois você vai sim. retirar esse material. E essa água, claro que você não vai utilizar ela para lavar coisas assim que são mais ligadas a, por exemplo, você não vai poder lavar um pano de prato, mas você pode lavar um Uhum, pano de chão, porque ele aquele princípio ativo da água sanitária, ela continua lá, né? Então, assim, a gente pode sim. tá utilizando essa água como forma de aproveitar. Eu estou falando isso aqui de um item que é a maçã. Mas você tem, quando você vem do mercado, você vem com muita coisa. Então, assim, se você vai higienizar tudo, Exato. é uma quantidade grande de água que a gente vai, né, desperdiçar. Então, a gente pode usar essa água para lavar uma varanda. Aqui em casa mesmo, eu tenho um cachorro. E aí, a gente desce com ele, mas assim, tem diminuído um pouco por conta desse momento. E ele tem feito um Uhum, xixi na varanda. E eu utilizo essa água para lavar a varanda também. Coloco já o sabão em pó depois e que utilizo para legal. lavar. Então, assim, você vai reaproveitando a água, assim, de várias maneiras, né? Então, uma outra coisa que a gente pode pensar, deixa aqui, eu vou mostrar para vocês, peraí. É assim, a gente está agora sem a moça de casa, né? Então, a gente tem que fazer também a Sim, nossa da parte nossa ajudante, e né? a nossa. É. Então, o que é que acontece? Eu separei aqui também, ó. Quando a gente vai lavar o pano de prato, tá vendo? Eu já deixei um de molho porque eu já precisava Uhum, mesmo, tá, gente? Aí, aqui tá com sabão, sim, tá? Pano de prato você coloca de molho. E aí, o que é que acontece? Você pode aproveitar essa água também para lavar a varanda, para colocar no pano de chão, para dar também. uma descarga, você Verdade. vai lá, põe numa vasilhinha e já Sim, vai lavar o vaso sanitário. Sim, muita verdade. coisa a gente pode fazer com aproveitamento com reaproveitamento, né? Porque a gente tem que pensar não só no descarte de resíduos, assim, o meio ambiente, só pensa em resíduo. E a água? A gente pode reaproveitar a água, né, que a gente está utilizando. E mais importante ainda, você vai ver a diferença, além de tudo, né? Além da diferença que você vai ver a longo prazo, mas imediatamente você vai ver a diferença na sua conta de água, né? Porque isso é o que vai dar o resultado imediato ali para você, de você reaproveitar essa água de todas essas maneiras que a Josilene está dando essas dicas para gente Sim, aí. Muita gente já faz algum tipo, né, mas isso aí de lavar o alimento, reaproveitar a água, olha só que dica muito legal. Às vezes a gente não pensa muito nisso, você pode fazer isso e com uma facilidade muito grande aí, do jeito que a Josilene contou pra gente, né? Tô falando, vai ser imediato, né? Quando vir a conta de água para você, você vai ver a diferença ali. Tá travando de novo, a gente não tá te ouvindo. Ai, meu Deus. Acho que agora vai. Não, não tá. Tá travando de novo. Oh, Deus. Bom, tá mudo. Você tá me ouvindo, Josilene? Não estamos ouvindo ela. Coisa simples. Deixa eu lendo aqui para até voltar. A coisa simples que a gente esquece. É isso mesmo, a gente realmente esquece o impacto que podemos causar. Como a Gislene falou antes, é só a gente prestar um pouquinho de atenção e treinar realmente os pensamentos e enxergar de uma outra maneira. Vou chamar a Gislene de novo, porque. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá ver se ela volta aqui. Bom, vamos. Sai e entra novamente. Voltou, Gislene? Remover, conecta.
Bora ter um pouquinho de paciência. Bom, vamos falar um pouquinho de tudo que a Josilene já falou mais ou menos sobre a sustentabilidade, como trazer a sustentabilidade para dentro da cozinha. E ela começou aí já falando para a gente, na hora da gente fazer as compras, se você puder levar embalagens junto com você e comprar produtos a granel, isso vai te ajudar muito, realmente, a economizar nas embalagens para você não ficar trazendo tudo aqui para dentro de casa, que você vai ter que descartar e ainda ter que descartar de uma maneira correta também, que a Josiane vai falar sobre isso daqui a pouquinho para a gente, o que a gente vai fazer com as embalagens quando a gente tira, porque nem sempre a gente separa as coisas aqui, que nem eu no lugar onde eu estou, a gente separa, né, garrafa, plástico, papelão, dos outros resíduos orgânicos, mas na hora que a gente coloca ali do lado de fora, a não ser que a gente saia procurando um lugar específico para jogar, eles vão pegar e colocar tudo junto no caminhão, e aí para dificultar realmente a vida das outras pessoas que forem utilizar, né, para reciclagem todos aqueles produtos. Eu tento não fazer lixo e guardar limpas para fazer sopas e caldos. Então, isso mesmo, Ingrid, eu chamei você. Josilene, eu te chamei, aceita aí. Josilene vai falar sobre tudo isso. Ela vai até mostrar aí uma caixa de compostagem que ela tem. Aguardem, segura aí que ela vai te mostrar um negocinho legal. Desculpa. Estamos ouvindo? A cozinha não é boa. Tá tudo bem aí agora? Tá ótimo. Agora sim. A internet na cozinha não pega bem. Essas coisas A gente aí, entende, não se preocupe. Não é. A gente entende. Então, bora lá, continuando, porque a Josilene falou do reaproveitamento da água, quando você vai lavar os seus alimentos, que dá para fazer muita coisa legal. Ela mostrou aí pra gente tudo que a gente pode fazer com essa água, reutilizar. E aí, vamos falar então das embalagens. Então, Josilene, eu estava dizendo aqui que a gente tenta até separar, a gente até separa. Quando eu jogo sem perceber alguma coisa lá, vem o marido e fala, você jogou isso aqui junto, não era para jogar, era para deixar separado. Então a gente separa. Mas aí, na hora que vai lá para fora, no lugar onde a gente tem que colocar, eles recolhem tudo junto e colocam tudo num lugar só. Nós não temos uma coleta seletiva, né? Aqui, pelo menos onde eu moro. Então, a não ser que a gente vá atrás de um lugar específico de depositar sobre isso, né? Mas na hora que a gente chega em casa com todas aquelas embalagens, como é que eu tenho que fazer com essas embalagens para poder para ela ser reaproveitada, né, na verdade, né? Porque nem tudo pode ser reaproveitado, é isso? Como é que funciona? Isso, exatamente. Então, assim, se a gente já vem com essa consciência, já desde a compra, a gente já vai saber que, no final, a gente vai ou reaproveitar ela, no caso dos vidros. Eu, por exemplo, eu não quero nem ir na cozinha mais, porque não quero que essa internet, que essa conexão caia de novo. Mas eu tenho na cozinha vários vidrinhos que não tem jeito. De vez em quando a gente precisa comprar algo que tenha uma embalagem realmente. E aí eu tenho vários vidrinhos que aí eu coloco castanha, que eu compro a granel. E aí eu coloco castanha, coloco amendoim, coloco várias coisas que a gente tem no dia a dia, que a gente usa os grãos, e aí eu vou reutilizando esse material, né? Esse vidro. Então, assim, se você não pode, as pessoas pensam, eu vou reciclar, eu vou comprar e reciclar. Mas é como você falou, em alguns lugares não tem a coleta. Tem alguns bairros que a coleta realmente passa específica e ela é separada, pega já no condomínio. Mas tem outros lugares que não dá para você fazer isso. Então, se o condomínio não tem coleta, né, das empresas específicas. Eu acho que travou de novo. Travou de novo, eu acho. A gente não conseguiu ouvir. Voltou. Voltamos? Estamos conseguindo ouvir a Josilene ou não? Fala alguma coisa, Josi, para a gente saber se está dando para te ouvir.
Pessoal, fala aí para mim se vocês estão conseguindo ouvir a Josilene. Faz o tempo virar mágica, tá indo, sem som, para mim tá travada. A Josi tá travada aqui para mim. Ai, gente, vamos internet, a gente precisa escutar o que a Josi tem para falar para a gente. Cozinhe um pouco o tempo para poder, assim, usar o meu tempo em atividade que já estão programadas na minha vida. Olha só, Ingrid, é muito legal isso tudo. Você falou também de usar água quente para evitar gastar gás. Também. Muito legal isso, que já desinfeta também o material e tudo mais. Gente, hoje tá complicado, hein? Tá difícil. Vou perguntar de onde a Gisilene tá falando. Acho que quanto mais longe a gente tá, mais a conexão fica ruim, não é? Mas enfim, vamos indo. Nesse negócio de entra e sai, entra e sai. De onde você tá falando, Josilene? Fala para mim. Eu onde não acredito. Você tá? Que lugar que você tá? Fala do Bahia. Salvador! Eu ainda vou conhecer Salvador um dia. Que legal, estou bem longe. Muito legal. Estamos bem longe. Então vamos lá. Então, gente, vamos lá de novo. Desculpa aí pela internet. A gente estava falando das embalagens, das reciclagens, das embalagens onde vem os produtos, quando a gente traz lá das nossas compras, né? E aí a Gislene estava falando dos vidros que ela reutiliza, né? Isso. Então, se você não tem na sua região, no seu condomínio, essa separação, mas que você tenha uma consciência, né, ambiental, você pode separar, verificar na sua cidade quais são os pontos que recebem esses materiais, que podem ser reciclados. E aí você consegue levar papel, plástico, o próprio material que recebe também, por exemplo, restos de remédio, finalzinho daquele do perfume, que o vidrinho você vai descartar, mas ele tem ainda algum... Tá travando de novo, eu acho. Não estamos te ouvindo, Josilene. Oh, Deus! Queremos muito te ouvir, Josilene. Como é que a gente faz? Esse é o melhor, o lugar onde você está, o melhor lugar da internet da sua casa? A gente não está ouvindo você, Josilene. Ai, meu Deus. Não estamos te ouvindo. Sim, tem garrafa elétrica para ferver água. Pera aí, calma aí que a gente vai dar um jeito. Sem som. Eu vou, só se eu fechar tudo e a gente começa tudo de novo, comigo e com você. Tá bom? Eu vou fechar tudo, eu e você, pra gente começar de novo. Você me escuta, né? Você me ouve? Você me ouve? Não, ela também não me ouve. Gente, eu vou fazer assim, eu vou fechar essa live e vou começar uma outra, que é para a Josilene lá do outro lado ter um pouquinho de... Melhor fechar tudo. Eu vou fechar, tá bom? Eu vou fechar e vou voltar.